Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje as nossas considerações estão baseadas no capítulo 43 do livro O Desejado de Todas as Nações. Neste capítulo, nós lemos assim: Depois do encontro com os fariseus, retirou-se Jesus de Cafarnaum e, atravessando a Galileia, dirigiu-se para a região montanhosa das fronteiras da Fenícia. Olhando para o oeste, avistava, estendendo-se pelas planícies embaixo, as antigas cidades de Tiro e Sidom, com os templos pagãos, os magnificentes palácios e mercados, e os portos cheios de embarcações. Além, achava-se a extensão azul do Mediterrâneo, por sobre o qual os mensageiros do Evangelho deveriam levar as boas novas aos centros do grande império do mundo. Mas ainda não era o tempo. Ao buscar essa região, esperava ele encontrar o retiro que não conseguira obter em Betsaida. Todavia, não era esse o único desígnio que tinha ao empreender essa viagem. Eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. O povo dessa região pertencia à antiga raça cananeia. Eram idólatras e desprezados e odiados pelos judeus. Residiam entre os fenícios muitos judeus, e a notícia da obra de Cristo penetrara nessa região. Ao ser informada de seu poder, nasceu-lhe a esperança no coração. Inspirada pelo amor materno, decidiu apresentar-lhe o caso de sua filha. Tinha o firme desígnio de levar sua aflição a Jesus. Ela buscara auxílio dos deuses pagãos, mas não tivera melhoras. E, por vezes, era tentada a pensar: que poderá fazer por mim esse mestre judaico? Mas fora-lhe dito: ele cura toda espécie de doenças, sejam ricos ou pobres os que lhe pedem ajuda. Cristo conhecia a situação dessa mulher. Sabia que o anelava a ver e colocara-se-lhe no caminho. Para esse fim, levara os discípulos àquele lugar. Desejava que vissem a ignorância existente entre aldeias e cidades vizinhas da terra de Israel. Cristo não atendeu imediatamente à súplica da mulher. Assim procedendo, era seu intuito impressionar os discípulos quanto à maneira fria e insensível com que os judeus tratariam um caso assim. Mas, embora Jesus não respondesse, a mulher não perdeu a fé. Passando ele como se a não visse, seguiu, continuando em suas súplicas. Aborrecidos com sua importunação, os discípulos pediram a Jesus que a despedisse. Aquele a quem a mulher dirigia seus rogos, porém, era um compassivo Salvador, e em resposta ao pedido dos discípulos, disse Jesus: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Se bem que essa resposta parecesse em harmonia com o preconceito dos judeus, era uma tácita reprovação aos discípulos. Com crescente ardor, insistia a mulher em sua necessidade, inclinando-se aos pés de Cristo e clamando: Senhor, socorre-me. Aparentemente, ainda lhe desprezando as súplicas, respondeu Jesus:
não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Com isso, afirmava, por assim dizer, que não era justo desperdiçar com os estrangeiros e inimigos de Israel as bênçãos trazidas ao favorecido povo de Deus. Esta resposta teria desanimado inteiramente qualquer suplicante menos fervoroso. Mas a mulher viu que chegara a sua oportunidade. Sim, Senhor, respondeu ela, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Se bem que muitas fossem as bênçãos concedidas a Israel, não haveria também uma para ela? Jesus acabava de partir de seu campo de labor, porque os escribas e fariseus estavam procurando tirar-lhe a vida. Aqui encontra Cristo uma criatura de uma classe infeliz e desprezada, não favorecida com a luz da palavra de Deus. Todavia, submete-se imediatamente à divina influência de Cristo e tem fé implícita em seu poder de lhe garantir o favor que suplica. O Salvador fica satisfeito. Provou-lhe a fé dele. Cristo assegura-lhe então o que pede e conclui a lição dada aos discípulos. Voltando-se para ela com um olhar de compaixão e amor, diz: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Não mais o demônio a perturbou. A mulher partiu reconhecendo o Salvador e contente com a certeza da resposta ao seu pedido. Jesus estava vivendo no momento mais difícil do seu ministério. As multidões que, a princípio, estavam entusiasmadas com o ministério de Jesus e seu poder para lhes atender todas as necessidades, estavam agora se retirando de Cristo. Os líderes judaicos abertamente rejeitaram Jesus. A perseguição começava a se fortalecer contra o Mestre. No meio dessas circunstâncias tão desfavoráveis, Cristo sai do seu país e vai para a Fenícia. Vai para o meio de um povo que não compartilhavam da religião dos judeus. Jesus não empreende esta viagem unicamente para encontrar descanso. Jesus vai para este lugar para atender especialmente o clamor de uma mulher. Não era uma mulher famosa e importante, de família distinta. Não era alguém conhecida. Não era alguém que fora recomendada por uma pessoa influente. Era uma simples cananeia pagã que tinha um problema muito sério. Vivia uma crise na sua família. A sua filha querida tinha uma enfermidade para a qual os médicos não conseguiam prover cura. Na verdade, a enfermidade não era apenas física, era de origem espiritual. A filha dessa cananeia estava possessa pelos demônios. E ninguém, nem mesmo os deuses cananeus, conseguiram aliviar o seu sofrimento. Mas ela ouvira falar de Jesus, porque a fama de Jesus já se espalhara além das fronteiras da Judéia. No seu coração, ela sentiu que Cristo poderia ser a resposta para a sua necessidade e ansiou por encontrar-se com Jesus. Mas ela não tinha condições de empreender uma viagem para outro país. Se viagens internacionais são custosas hoje, imagine quão difíceis elas eram naquela época.
mas há um Deus que tudo vê, há um Deus que tudo sabe, há um Deus que conhece cada necessidade, cada súplica, cada gemido, cada clamor que se ergue dentro de cada coração. Deus sabe da sua vida. Deus conhece os seus problemas. Ele tem noção de cada uma das suas dificuldades. Ele sabe exatamente onde a sua alma está sangrando agora. Talvez ninguém mais perceba, mas Deus sabe. E o mais impressionante, esse Deus que sabe, não está indiferente à nossa necessidade. Ele se move ao nosso encontro. Ele rompe barreiras, ele cruza fronteiras e vem em busca daqueles que clamam por ele. E assim, Jesus chegou às terras de Tiro e Sidom. Logo, a notícia se espalhou entre as pessoas. E aquela mulher reconheceu que chegara o grande momento da sua vida. Finalmente, ela poderia encontrar-se com Jesus. Mas quando chega na presença de Cristo, a sua fé foi duramente provada. A sua resposta não veio imediatamente. O seu clamor não foi atendido de maneira automática. Nós gostaríamos que sempre as nossas orações fossem imediatamente respondidas. Mas nem sempre Deus responde na hora em que pedimos. Às vezes parece que Deus demora em nos dar a bênção que buscamos. Mas Deus não faz isso sem propósito. Há uma razão para isso. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê cada clamor, mas Deus prova a nossa sinceridade. Deus testa a nossa fé. Deus, às vezes, esconde-se de nós para ver até que ponto nós confiamos nele. Até que ponto nós o buscamos por aquilo que ele é, ou apenas pelas bênçãos que ele pode nos dar. Deus testa a nossa relação com ele. E quantas vezes a gente falha nesse teste? A gente ora, mas não insiste. A gente clama, mas não persiste. A gente busca, mas não permanece na presença de Jesus, clamando a Ele, agarrando-se a Ele como fez Jacó, dizendo para Cristo: não te deixarei, enquanto não me abençoares. Jesus, a princípio, demonstra indiferença para com a cananeia. Não era uma indiferença real. Jesus queria apenas que as pessoas entendessem a tolice dos preconceitos humanos. E quando responde ao seu clamor, parece que Jesus foi duro demais com ela. Jesus disse: mulher, não é justo eu tomar do pão da mesa que foi posta para os filhos e dividi-lo com os cachorrinhos. Qualquer pessoa teria se ofendido com esta fala de Jesus. Nos dias atuais, esta mídia teria chamado Cristo de xenofóbico, misógino. Mas Jesus não estava de fato ofendendo a mulher. Jesus estava apenas testando a sua fé. A mulher não se deixou levar pelas palavras aparentemente rudes. A sua necessidade era forte. A sua fé era profunda. Ela se agarra à oportunidade e diz para Jesus: Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Deixa eu comer das migalhas que caem da tua mesa. Será que é uma bênção também para mim? Será que o Senhor não tem uma resposta também para o meu clamor? E Jesus
feliz pela resposta daquela mulher, louva a sua fé e diz para os discípulos: que contraste! Nós estamos vindo de Cafarnaum, onde as pessoas me rejeitaram, mesmo diante de tantos milagres, mesmo diante de tantas bênçãos, mesmo tendo comido do pão e do peixe que eu multipliquei. São filhos da promessa, têm a Bíblia nas mãos, conhecem a Deus, mas não têm fé. Esta mulher é uma pagã, não conhece o Evangelho, mas ainda assim se apega à pouca luz que tem e busca a Deus com todas as forças da sua alma. Mulher, a tua filha está curada. Vá em paz. Seja abençoada. Como é a nossa fé em Jesus? Por que a gente busca Jesus? Até que ponto a gente confia em Jesus? Até que ponto estamos dispostos a nos agarrar a Cristo, a permanecer nele, a manter viva a fé do nosso coração, mesmo quando todas as circunstâncias são contrárias àquilo que desejamos? Será que a nossa fé só existe enquanto existe resposta? Enquanto as bênçãos caem? Enquanto o sol brilha? Enquanto Deus nos é favorável? Permanecemos confiantes em Deus quando os ventos sopram fortes, quando as circunstâncias mudam, quando a crise chega, quando a tragédia se abate sobre a nossa vida, quando a resposta não é aquela que imaginamos? Ser cristão é fácil quando tudo vai bem. Eu quero ver você continuar sendo cristão quando tudo desaba, quando tudo desmorona, quando tudo vira às avessas, quando todos os castelos são derrubados, quando todas as coisas ruins se somam umas às outras, quando nós nos encontramos no mais profundo do vale da dor e da depressão. Permanecemos confiando em Jesus, apegados à sua promessa. É a nossa fé tão persistente quanto a fé de Jacó no vale de Jaboque, que na angústia, temendo por sua vida e pela segurança de sua família, clama a Deus: Senhor, não me abandone, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, a vida toda eu tenho buscado por Tua bênção. Senhor, eu não desistirei. Senhor, eu tenho falhado, eu tenho errado tantas vezes, eu tenho feito muitas besteiras, mas, ó Deus, eu não Te deixarei enquanto o Senhor não me abençoar. Temos nos apegado a Deus e clamado por sua bênção, mesmo quando a gente ora, busca, clama e não há respostas, quando parece que Deus não vê, quando parece que Deus não ouve, quando parece que a oração não sobe do teto. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Sem fé, é impossível receber as bênçãos de Deus. E fé é apegar-se ao Senhor, mesmo quando nós não o vemos, mesmo quando as circunstâncias não permitem que nós o enxerguemos, mesmo quando ele parece estar distante de nós, mesmo quando ele parece não se importar conosco. Eu confesso para vocês que eu já me incomodei muito em minha vida com o silêncio de Deus. Já sofri muita angústia, porque em momentos que eu tanto precisei do Senhor, em que eu tanto busquei, em que eu tanto clamei, Deus não respondeu de maneira imediata. Embora eu ansiasse ouvir uma resposta do Senhor,
essa resposta não veio no tempo em que eu imaginava. Mas Deus é Deus. Deus conhece a minha realidade. Deus sabe de todas as minhas circunstâncias. Deus sabe o momento certo para me responder, para me abençoar. A mim cabe apenas me apegar a Ele com fé. Não desistir de Deus. Nós desistimos muito fácil de Jesus. As pessoas abandonam a Jesus por motivos muito banais. Perdem a fé por coisas muito pequenas. Que Deus, nesse dia, fortaleça a nossa confiança nele. Que a nossa fé seja uma fé viva, uma fé forte, que nenhuma tempestade, que nenhuma crise, que nenhuma tragédia consiga destruir. Que nós possamos permanecer confiantes em Jesus, em qualquer circunstância. Você pode confiar. E Jesus quer o melhor para você. Jesus ama você. Jesus não está com as costas viradas para você. Jesus almeja abençoar você. E Ele o fará, se você não desistir dele. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.